você leu ali, você falou que um dos temas que mais surgem é a questão da traição. Eu vi também alguns vídeos seus falando sobre o narcisismo. Você acredita que não sei, né? Até onde eu sei, esse transtorno de personalidade não era falado, não era tratado, é algo recente e que é muito comum. Você percebe que tem aumentado isso, essa procura, tipo, as pessoas começaram a ver esses gatilhos e ver, opa, não é normal. E aí começaram a buscar mais essas informações. Olha, você tem razão. O transtorno de personalidade narcísica, ele está sim documentado e visto como doença já há muito tempo, tá? Isso sim, no nosso que a gente chama DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Americana. Então ele já consta como um transtorno de personalidade. Só para ter uma ideia, transtorno de personalidade está na raiz da pessoa, diz respeito aos seus comportamentos permanentes. E transtorno de humor, por exemplo, você falou que tem depressão, transtorno de humor é passageiro, entendeu? Por Então isso é que a gente outra coisa. cura É e mais tal. tratável, sabe? Entendi. Mas o de personalidade está dentro da raiz. Então, o transtorno de personalidade narcísica está muito perto do transtorno de personalidade antissocial, que é conhecido como psicopatia também, tá? Sociopatia, Uhum. psicopatia é a mesma Sociopatia. coisa. Ah, a mesma coisa, Tá, tá. tá girando em torno do quê? De um cérebro que funciona muito mais em torno, isso é bem interessante, em torno do raciocínio do que das emoções. Consequentemente, se eu não tenho muitas emoções, eu não tenho empatia. Então, eu não me preocupo com o outro, porque o outro importa menos para mim. E aí Uhum. sim, agora vamos ao que você disse. A percepção das pessoas realmente mudou. E as pessoas começaram a perceber: peraí, mas a minha mãe me tratava tão mal, era tão egoísta, aí eu me achava uma porcaria. E aí, claro, uma pessoa começa a publicar: minha mãe é narcisista. Daí a pessoa pensa: ué, e as pessoas começam a se identificar. Uhum. Então, na realidade, não é que aumentou ou deixou de aumentar, mas as pessoas começaram a nomear Uhum. situações que antes não eram nomeadas. Assim como, por exemplo, que eu fiz um curso agora online, que já tem 500 alunos, sobre dependência emocional. A dependência emocional foi a internet que trouxe esse termo, primeiro. As pessoas Uhum. começaram: ué, sou dependente emocional. E aí começaram depois os estudos acadêmicos, atrás na esteira das pessoas terem identificado que elas eram dependentes das pessoas. Sim, E aí surgiu todo um estudo sobre dependência emocional, que a gente pode ser dependente emocional não só em relacionamentos, mas pode ser de família, de amigos, de sim. coisas, de animais, acumuladores de animais também, entendeu? Também, Dependência emocional de isso eu animais. nunca É, pensei, assim. é. Pessoas que têm, por exemplo, acúmulo de coisas também são dependentes emocionais dessas coisas. Uhum. Então você veja que interessante. Então, o narcisismo tá nessa esteira de informação que a rede social traz, que é bem interessante, Sim, né, porque falando de TikTok, por exemplo, tem até vídeo meu fazendo de conta que sou pai narcisista de bigode, entendeu? Tipo, sim. fazendo tal. Por Até quê? a forma de comunicar isso, Exato, né. né, colocando situações que podem ser reais, com as quais as pessoas se identifiquem, né. Entendi. É, e é bem comum. Tanto que eu vejo muita gente compartilhar, tem bastante, agora perfis no Instagram que falam sobre isso, e de fato eu vi, assim, como você publica bastante conteúdo, bastante vídeo, eu já vi Aham. tanto com relação à traição que você falou, quanto sobre o narcisismo. E é mais comum no relacionamento conjugal ou você vê pra você, né, no caso ali que chega, Sim. mais relacionado à maternidade, paternidade? Olha, tem de tudo, tá? Então, assim, pessoas que são casadas com narcisistas e pessoas que tiveram mães e pais narcisistas. Tem de tudo. E nesse caso, eu não bateria o martelo assim numa estatística, sabe? Dizer que tem mais de uma coisa ou outra. Mas o que machuca mais e causa mais danos para o futuro da pessoa é a mãe A mãe narcisista. narcisista, né? Eu sempre digo que um pai abandonar um filho causa menos prejuízo do que a mãe abandoná-lo. Isso eu vejo no consultório direto. Sim. Na Abandoná-lo ou prática, tratar né, você mal, tá na falando. prática, isso Sim. na prática. E a explicação que eu encontro, ela é simples, é uma explicação do contexto social, porque das mães se espera muito, socialmente falando, Sim, tá. acho que Mãe isso também. acolhedora, mãe você isso, aquelas coisas de propaganda Dia das Mães, né, mas isso é o que se espera. Então, claro, você começa a perceber: "Espera aí, esse personagem que está na minha casa não faz isso". Hum, Então o que acontece? Quando a tua mãe não te ama, você não passa a odiar a tua mãe. Você acha que você não merece o amor dela. E é esse o entendi. grande dano. Ah, e aí que Aí que começa. começa. E aí até é capaz de você se ligar depois a pessoas abusadoras no futuro, porque a noção de desvalor que você tem é muito grande.
Então, digamos que existe uma chance muito maior das pessoas que se envolvem com relacionamentos conjugais com pessoas narcisistas porque tiveram ou não. Também é muito. Sim, Porque tiveram na família, no caso. há chances, a gente chama de intergeracionalidade do fenômeno psicológico. Ele vai gerando outros fenômenos. Então, se você tem internalizado em você a noção de desvalor, a noção que você vale pouco, e isso acontece o quê? De que maneira? Puxa vida, a tua mãe é teu referencial. Daí tua mãe começa a chamar você, quando você é pequena, sua gorda, para de comer, você é uma inútil, você não faz nada, olha aqui a tua irmã como é melhor que você, porque às vezes, né, Eles também tem o criam filho de isso, né? ouro, tem o filho de ouro, tem, né, o filho que é o bode expiatório. Então, assim, se você tá nesse mecanismo, o que que você introjeta, o que que você capta dentro de você? Eu sempre digo, no HD, o teu HD, dentro lá, você vai ficar com vírus no teu HD. É um vírus de desvalor. Você vai dizer, peraí, se me trata assim é porque eu não mereço, é porque eu sou pouco. Então, é claro, daí você passa a tua vida tendo atitudes de desvalor. Entendi. Aceitando poucas coisas, Exatamente. menos do que você de fato Isso. merece. Então, eu até falo isso porque esse é um tema, a gente nunca falou no podcast, já era um interesse meu entrar, né, nesse tema, porque existem muitas mulheres que vivem em relacionamentos abusivos justamente porque a maioria desses homens, tô falando porque eu trabalho mais com o público feminino, né? Uhum. Obviamente que tem muitos ao contrário. Apesar de que eu acho que a proporção de homem para mulher é muito Uhum. menor, Uhum. acredito eu. Então, é uma coisa é uma coisa que sempre está em pauta entre as mulheres que passam por relacionamentos abusivos, que o cônjuge tem transtorno de personalidade narcisista. E aí, o problema é que há muitas, acho que a maior parte que eu já ouvi não consegue sair, porque ela acaba se É tornando dependência refém. emocional. É A gente dependência volta para emocional. aquele tema, dependência E tem emocional. um ciclo, né? Isso. Tem um ciclo. Isso. E aí que tá. A pessoa, ela vicia nesse ciclo Claro. inconscientemente. Isso. Olha, eu tenho até, um módulo inteiro no meu curso sobre isso, Olha, sobre a gente, já questão vamos fazer a química, propaganda verdade. aqui, viu, Maria? Mas envolve a dopamina também. Porque veja, você ter o prazer de reconquistar uma pessoa que descartou você, que é o que acaba acontecendo, né, nesse ciclo de violência, pode ser aditivo, pode ser algo que vicie você. Você conseguir conquistar aquela pessoa. Porque, claro, eu não. Vou dizer assim, não é que eu me envergonhe, mas eu não tenho orgulho de dizer que eu já dei aula de análise experimental do comportamento. Tive que dar por causa do mestrado. Então, era assim, é uma aula que você usa ratinhos. Ah, Então, entendi. assim, não me orgulho, mas na época era assim, tá? Então, assim, Hoje nem em usa dia, mais, né? não. Hoje em dia usa modelos e tal, é completamente diferente. Mas, enfim, tem uma tal de uma caixa de Skinner. Vou explicar de novo. Mas eu já ouvi falar. Pode falar, que Vamos eu lá já para ouvi trás. falar. Então, assim, você pega os ratos de laboratório e deixa eles 24 horas sem beber água. Já começa por aí, a judiação da bicharada, coitado. Tá. Então, cada equipe tem, digamos assim, se você for dar aula, né? Cada equipe tem o seu ratinho e tal para estudar. Quando você coloca na caixa de Skinner, que é uma caixa de vidro, você tem um lugar ali no centro, no chão, em que se você apertar o botão, sai uma gota de água. Então o rato, você coloca ele pertinho da gota de água, e aí, pertinho daquele lugar, e aí sai uma gota de água. Ele tá com sede, né? Aí ele começa a pensar, opa, raios, vou ficar aqui perto, né? Porque vai sair. Já, porque vai E sair. claro, daí você vai educando ele a ficar perto. Depois você vai instalando outros artefatos, e um deles, por exemplo, é uma alavanca. E essa alavanca fica lá. E aí, quando ele encosta na alavanca, você dá água. Daqui a pouco ele tá abaixando a alavanca com a patinha. Ele Ele sabe. já entendeu. Entendeu? Só que aí que vem a parte ruim da coisa. Pior, né? Numa determinada parte em que você já tá com esse rato ensinado a fazer isso, você dá choque na alavanca. Quando ele vai fazer assim, ele leva um choque. Então, é incrível as reações deles. Digamos, alguns ficam no cantinho, quietinhos, pensando o que vão fazer. Outros vão lá e insistem, falam, peraí, mas tinha água antes? E daí você libera, não dá choque. E aí, depois você dá choque. Bom, resumindo, todos os trabalhos mostram um aumento da taxa de resposta quando você dá o estímulo intermitente. Resumindo, a pessoa apanha, mas depois recebe flores. Flores, 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 fica um ano super bem, ele é super querido, daí não sei o quê. Aí você tá em Cancún e o cara bebe e tal e dá um tapa na tua cara. É o choque. Mas você fala, mas eu tinha aquela flor porque era tão legal, porque meu casamento era...
Entendeu? Então, E isso ele é vai o que acontece. condicionando. E aí, Mas e a claro, flor que eu te dei? Mas e a isso, viagem que a gente fez? exato. Ele E vai aí, entendeu? condicionando. E aí você aumenta a taxa de resposta. Ou seja, você sempre quer que retomar aquilo que era bom, aquela gotinha d'água que saía sem choque nenhum, sabe? Sim, tem um livro que eu li que fala, explica. Eu já li alguns artigos a respeito, né? Até na minha pós, mas tem um livro que fala muito bem isso de forma bem simples, que é O Poder do Hábito. E daí ele Sim, sim. explica, né? Aham. Lá no início, ele Isso. explica todo esse Uhum. contexto, para depois falar como que a gente Aham. utiliza o hábito a nosso favor, né? E de quantos dias e tudo mais. Então, acaba que a pessoa ela entra nesse ciclo e se ela não. O que acontece para mim, como eu trabalho muito com mulheres, né? Principalmente no desenvolvimento profissional, ela tem barreiras. E geralmente, quando ela começa a fazer essa análise de qual barreiras estão impedindo para ela alcançar, né, alguns objetivos da vida dela, uma boa parte volta para o relacionamento e aí começa a perceber, enfim. Não é uma área que eu abordo, porque não é meu papel fazer Uhum. isso, mas muitas vezes eu tive que avisar a pessoa ou pedir para que ela não continuasse, né, o trabalho, porque ela tinha que resolver algumas coisas ali importantes que estavam travando. Porque daí o que acontecia? Ela não conseguia avançar, então gerava frustração, porque tinha algo que impedia, mas ela também não conseguia resolver. Não, e aí E ela tem a aí, constatação, a gente chama de profecia autorrealizável. Viu? Eu não sou capaz, porque eu não isso. consigo nem terminar isso. Exatamente, exatamente. E é comum entre as pessoas que entram em contato contigo, você vê isso, essa questão da dependência emocional por conta do relacionamento conjugal, Sim, sim, é mais bastante. comum. Nossa, muito comum, bastante comum. E é um dos motivos pelos quais, né, eu, digamos assim, peguei todo esse conhecimento que eu tinha sobre esse assunto e tentei fazer uma metodologia para as pessoas saírem disso, porque senão, Sim. é, eu fico com pena, sabe? É, Porque assim, eu atendo uma pessoa no consultório, é uma, né? E aí, por que que eu não posso multiplicar isso, você sim, entendeu? Para que outras pessoas se beneficiem? Porque sim. dá pena, sabe?